Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós nessa noite, amém? Irmãos, nós vamos meditar em um texto hoje nessa noite, em João, capítulo 5, convido os irmãos que abram comigo aí, em João, capítulo 5, eu estarei fazendo a leitura do verso 1 até o versículo 9. Livro ao qual escreveu João, capítulo 5, verso 1 até o versículo 9. O título da minha Bíblia está escrito: A cura de um paralítico. Assim diz a palavra do Senhor. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, ao qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Amém, meus irmãos? Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra foi lida e a Tua palavra será ministrada nesta hora, Senhor. Desde já clamamos a Ti, porque a Tua palavra diz que o Senhor ocultaste essas coisas aos sábios e inteligentes, mas o Senhor revelaste aos pequeninos, Senhor. Sim, ó Pai, porque esta é a Sua vontade. E como pequeninos do Senhor, meu Pai, nós oramos a Ti nessa noite. Fala conosco, Senhor, e fica conosco. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, em toda a Escritura, nós vamos observar que Deus, Ele faz questão de escolher alguns casos para poder operar uma grande obra. Em toda a Bíblia, se nós observarmos os casos mais improváveis, as pessoas mais desprezadas, as pessoas que ninguém davam nada por elas, as pessoas que são colocadas em último lugar, os casos mais impossíveis, casos improváveis, são exatamente nessas pessoas e nesses casos que Deus ele faz questão de entrar na história, de fazer uma grande transformação e de operar uma grande mudança de vida. Em toda a Escritura você vai observar isso. Nós temos alguns exemplos que traz a nossa memória com mais facilidade, e um exemplo disso é Davi. Davi, quando Samuel é enviado ali na casa de Jessé, em 1 Samuel capítulo 16, quando o profeta Samuel entra na casa de Davi, o primeiro a ser escolhido para ser o rei de Israel não era Davi, muito pelo contrário. Davi estava no campo trabalhando, e a cogitação do profeta Samuel era escolher qualquer um que estivesse ali de menos Davi, ou seja, o desprezado. O último que iria sentar à mesa naquela noite seria aquele que seria escolhido pelo Senhor para ser o rei de Israel, para governar a nação de Israel. Ou seja, o desprezado, aquele que foi escolhido para ser o último a sentar à mesa, foi exatamente esse que Deus escolheu para uma grande obra de transformação na vida e no povo de Israel. Semelhante a essa história de Davi, também temos um fato onde Jesus, ele conta ali em Lucas capítulo 4, a partir do verso 25 e 26, Jesus ele diz assim: Em verdade vos digo que muitas viúvas haviam na terra de Israel, na época do profeta Elias, mas a nenhuma viúva foi enviada ao profeta, senão a viúva de Serepta de Sidom. Semelhantemente, muitos leprosos haviam na terra de Israel na época do profeta Eliseu,
Mas a nenhum desses leprosos foi enviado o profeta Eliseu, a não ser a casa do capitão dos exércitos da Síria, Naamã, o leproso. Dá-nos a entender que o Senhor ele tinha uma afinidade de opções para operar dentro da terra de Israel. Muitas viúvas haviam ali na terra de Israel, mas Deus escolheu exatamente uma estrangeira para enviar o profeta Elias e operar ali uma obra de transformação na vida daquela mulher. Uma mulher que estava longe, uma estrangeira, uma mulher de fora dos povos de Israel. Foi aquela mulher escolhida para uma obra de transformação. Semelhantemente, muitos doentes também haviam na terra de Israel na época do profeta Eliseu, mas nenhum foi escolhido por Deus, a não ser Naamã, o leproso, um camarada doente, leproso, esquecido, de outra nação, que não era a nação escolhida pelo Senhor. Este foi o escolhido por Deus para uma grande obra de transformação. E a pergunta que fica é, o que essa palavra tem a ver comigo? Essa palavra é exatamente a história da minha vida e a história da sua vida. Eu sou o desprezado. Você é aquele que ninguém dá nada, a pessoa ao qual foi esquecida por todos, foi colocada em último lugar, o caso que não tem solução, o caso improvável, o caso impossível, é exatamente você que Deus escolheu para operar uma obra de transformação. O Senhor, Ele é um Deus de pessoas improváveis, de casos improváveis, de histórias improváveis, e é isso que nós vamos aprender nessa noite, com o paralítico de Betesda. Jesus ali, quando ele decide passar por esse lugar, já nos deixa uma lição de que o tanque de Betesda não era um lugar comum de ter um profeta. Normalmente o profeta, se você buscar na história do Antigo Testamento, o tanque de Betesda seria o último lugar onde um profeta frequentaria. Normalmente no Antigo Testamento nós vemos profetas em porta de templos, em reuniões de religiosos, mas lugar de comércio, como era aqui o tanque de Betesda, lugar de comerciantes, normalmente você não via profetas levando mensagens, operando curas em lugares como este. Mas Jesus, quebrando todos os paradigmas, indo contra tudo aquilo que era comum no Antigo Testamento, Jesus quebrando todos esses paradigmas, ele vai sim em lugares improváveis, onde tem pessoas improváveis, e resolve operar uma grande obra exatamente ali onde nós achamos que é impossível de um profeta estar. E isso nós podemos trazer para nossas vidas. Muitas das vezes nós olhamos para nós e dizemos o seguinte: será que Jesus ele está me vendo aqui onde eu estou? No contexto onde eu estou inserido, neste lugar, num tanque de Betesda, onde não tem presença de profeta algum, de mensageiro nenhum da parte de Deus, será que Deus ele está me vendo aqui? Será que na empresa onde eu trabalho, será que Deus ele me enxerga ali? Na sociedade onde eu estou incluído, no meu meio familiar, será que Deus ele me vê ali nesses cantos, aonde é improvável de ter alguma operação de milagre da parte de Deus? E é exatamente nesses lugares improváveis que Jesus ele resolve ir e resolve alcançar essas pessoas que estão afastadas do Senhor. Então, esses desprezados, essas pessoas que estão em lugares incomuns de profeta estarem, exatamente é este lugar que Jesus, ele resolve ir, e ele resolve operar uma obra de transformação na vida desse homem. A verdade, irmãos, é que todos nós já sabemos dessa história, já ouvimos muitas pregações sobre isso, mas alguns pontos nós podemos tirar dessa noite dessa história, e o primeiro ponto é que, a partir daquele momento ali que esse homem ele tem um encontro com Jesus, a vida daquele homem nunca mais seria a mesma. A vida daquele homem nunca mais seria a mesma a partir daquele momento que ele tem um encontro com Jesus e Jesus entrega aquela palavra de vitória na vida daquele homem. Muitos de nós clamamos por isso, oramos a Deus e pedimos: Senhor, faz uma obra de transformação na minha vida, opera na minha vida uma obra de mudança para que eu não seja mais o mesmo. Só que muitos de nós, a verdade é que não estamos preparados para isso. Será que se hoje, a partir de hoje, Deus operar uma transformação na sua vida, de que a partir de hoje, a sua vida nunca mais seria a mesma, será que você estaria preparado para isso? Porque muitas das vezes nós clamamos por isso: Senhor, muda a minha história, muda a minha vida, eu não quero mais viver a mesma vida que eu tenho levado há muitos anos.
uma vida de folga, uma vida de relaxamento, opera uma obra de transformação em minha vida, mas muitos de nós, a verdade é que não queremos deixar a vida que nós estamos levando. O Senhor, Ele quer transformar a nossa vida, irmãos, mas muitos de nós não queremos isso. Não queremos a partir de hoje ter uma obra de transformação. E Jesus, Ele deixa bem claro isso, que muitos de nós não queremos. Quando Jesus, Ele diz ali em João capítulo 5, versículo 40, Ele diz assim: muitos de vocês não querem vir a mim para não serem curados. Por que muitas pessoas não queriam vir a Cristo? Porque os seus pecados iriam ser expostos. Jesus iria exigir dessas pessoas uma renúncia que eles não queriam renunciar, uma mudança de vida radical que eles não queriam adotar, esse tipo de vida de renúncia, de mudança, de abandonar práticas pecaminosas, costumes mundanos. Então muitos de nós clamamos a Deus por esse tipo de mudança, mas não estamos preparados para receber essa transformação da parte do Senhor. Então a nossa oração nessa noite deve ser: Senhor, opera em o meu coração, me prepara, para que a partir de hoje, Senhor, eu viva assim o novo de Deus na minha vida. Senhor, muitas das vezes eu falo da boca para fora que eu quero ser mudado, mas quando o Senhor exige de mim uma mudança, eu não quero, Senhor. Eu não quero deixar os pecados que eu já abracei como pecados costumeiros. Então a primeira lição que podemos tirar aqui nessa noite é que esse homem, a partir de hoje, ele vai ter a sua vida transformada por Deus. A vida desse homem, ela nunca mais será a mesma depois de ter um encontro com Cristo. Se você não entender mais de qualquer coisa que eu disser aqui nessa noite, se você entender isso, irmãos, que um encontro com Jesus, ele vai fazer com que a partir de hoje a sua vida nunca mais será a mesma. A mensagem foi entregue nessa noite. Então, irmãos, nós vamos observar que 38 anos, aquele homem ficou ali à beira do tanque de Betesda, buscando algo que só Jesus poderia dar. Quantos de nós, ou quantas pessoas nós observamos a vida toda, buscando coisas, buscando conquistas, que as pessoas não conseguem alcançar, porque existem coisas só Jesus pode entregar na sua vida. Existem coisas que só Jesus ele pode te dar. E isso só vai acontecer quando houver uma submissão verdadeira, quando houver uma verdadeira entrega, que Jesus ele verdadeiramente vai colocar nas tuas mãos. Não entrando no mérito aqui se aquela ideia do anjo descer, chacoalhar as águas e ali aconteceu o milagre, não entrando no mérito se isso acontecia ou não, mas aquele homem, 38 anos, ele esperou esse acontecimento, ele não conseguiu, e ele só conseguiu ser curado a partir do momento que ele teve o encontro com Cristo. Então existem coisas nas nossas vidas que só vão acontecer depois que nós entregarmos a nossa vida para Cristo. E uma situação que nós também podemos observar aqui nessa palavra, é que não somente o coxo, mas toda aquela multidão que estava ali, eles buscavam acontecimentos. Eles estavam ali não por causa de Jesus. Jesus aqui ele está sendo totalmente ignorado. As pessoas, as multidões estavam ali juntamente com o coxo, buscando acontecimentos, atrás dos milagres, das curas, das portas abertas, da vitória financeira. As pessoas estavam ali atrás do milagre. A ideia é, o anjo desce, chacoalha as águas, e o que primeiro desce, alcança o milagre, a cura, a vitória que estava procurando. Bem semelhante ao que acontece nos nossos dias. As pessoas, as multidões e muitos de nós, buscamos acontecimentos, as curas, os milagres, as portas abertas, e não a Jesus. Muitos de nós procuramos que as coisas aconteçam, ou seja, eu vou lá no culto à noite porque eu quero que algo aconteça. Eu estou indo atrás de um acontecimento. O que é que vai acontecer na minha vida nessa noite? Lá na igreja, aonde eu vou. E eu estou indo atrás de algum acontecimento. Alguma coisa tem que acontecer. E a verdade é que o Evangelho ele não promete isso. A maior mensagem do Evangelho é a salvação em Cristo Jesus. À medida que uma pessoa ela ouve a mensagem do Evangelho, ela crê nessa mensagem, ela coloca a sua fé somente em Jesus, e ela se arrepende dos seus pecados, ela reconhece que ela é uma pecadora, ela entrega a sua vida a Cristo. A partir daí, o que vier a partir daí é consequência de uma vida com Deus. Mas nós não servimos a Deus por causa desses acontecimentos. E a mensagem é que se a partir de hoje, irmãos, o Senhor
depois de haver te salvado dos seus pecados, te remido das suas iniquidades, escrito o seu nome no livro da vida e garantida a sua salvação, se a partir de hoje o Senhor dizer para mim e para você assim, olha, a partir de hoje eu não vou te dar mais nada, eu não vou te abençoar com mais nada, eu não vou abrir a porta em lugar nenhum, eu não vou te dar nenhum milagre mais, eu não vou te abençoar com mais nada. A resposta que nós devemos dar ao Senhor diante disso é glória a Deus. Por quê? O principal Ele já nos deu, que é a salvação em Cristo Jesus. Essa é a principal mensagem do Evangelho. A principal obra do Evangelho em Cristo Jesus é salvar o pecador da condenação do inferno dos seus pecados. Amém, irmãos? O que vier depois disso é uma consequência da vontade de Deus em nossa vida. Não com que Ele prometa que vai acontecer coisas. Se acontecer, se houver os acontecimentos, as portas abertas, os milagres, as curas, glória a Deus por isso. Mas se não acontecer, glórias a Deus também, porque Ele nos remiu e nos salvou da salvação dos nossos pecados. Amém? Então a ideia é mais ou menos esta: esperar por Cristo, isso é o verdadeiro Evangelho. Esperar por Cristo, crer nele, confiar de que Cristo Ele vai voltar para nos resgatar deste mundo perverso. Mas em contrapartida a isso, ali haviam os esperadores, as pessoas que não esperavam por Cristo, mas que esperavam pelos acontecimentos, e isso acontece no nosso meio hoje, inclusive no nosso meio evangélico. Pessoas que estão esperando a vida toda acontecimentos, que coisas aconteçam em sua vida, mas não se decidiram por Cristo. Pessoas que não assumiram uma postura de crente ainda na sociedade. Eles estão inseridos no meio evangélico, na igreja, são frequentadores de igrejas, pessoas que ouvem sermões, mas não se decidiram por Cristo. Pessoas que não são salvos verdadeiramente. Pessoas que muitas das vezes vão até ser curados, mas não salvos. Há um exemplo disso. Em Lucas capítulo 17, Jesus encontra com 10 leprosos, e ali ele cura todos os 10 leprosos, mas nós podemos observar que um volta para agradecer e reconhecer que Cristo é o Senhor da vida dele, e que Cristo é capaz de salvar a vida dele. Então a verdade é que muitos vão ser curados, mas nem todos vão ser salvos, e nós vemos isso ao nosso redor, esperadores, pessoas esperando por acontecimentos e não por Cristo, pessoas esperando pelo movimento, pelo descer do anjo. Nós vemos isso no meio evangélico atual, pessoas que fazem campanha para o anjo descer e operar a cura, sendo que o próprio Deus estava ali para atender a petição do coxo, para operar no meio daquela multidão. As pessoas ignoraram a Jesus completamente e esperavam o movimento do anjo nas águas. Ou seja, as pessoas estão buscando a Deus da maneira errada, em manifestações de anjos, manifestações espirituais, que não tem base em bíblica, buscavam um milagre à parte de Deus, 38 anos esperando por uma coisa que só Jesus poderia entregar. Irmãos, assim como Jesus ele estava ali naquele lugar, Jesus ele também está aqui nessa noite, amém? A Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali eu estarei no meio deles. Eu não sei quanto tempo você está esperando alguma coisa da parte de Deus, mas a verdade é que o Senhor Ele está aqui nessa noite, e o Senhor Ele pode operar na nossa vida aquilo que nós buscamos. Senhor, há 38 anos eu espero por isso, mas hoje eu reconheço que só o Senhor é capaz de operar isso na minha vida. Quantos de nós estamos esperando há muitos anos, há muitos tempos, colecionando anos na igreja, mas verdadeiramente não entregamos o nosso caminho ao Senhor, por isso que muitas coisas não acontecem em nossa vida. Jesus, ele, como eu disse ali, irmãos, ele estava sendo completamente ignorado pelas multidões. Em outros textos das Escrituras, nós vamos ver as multidões cercando a Jesus e procurando da parte de Cristo algum milagre, mas aqui não. Aqui o texto não menciona multidões atrás de Cristo, não menciona o coxo clamando a Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, não. Nós vemos simplesmente Jesus se apresentar para curar alguém. Então Jesus ele estava sendo completamente ignorado, e isso acontece nos nossos dias hoje. Igrejas, pessoas que ignoram os ensinamentos de Jesus para buscar coisas que não produzem fruto de caráter eterno. O anjo pode até aparecer e curar através do chacoalhar das águas,
mas isso não produz fruto de caráter eterno. A igreja de Laodiceia, ali em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Jesus ele disse o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. A ideia aqui, irmãos, é que não é que Jesus ele está insistindo para entrar na igreja, é que a igreja colocou Jesus e os seus ensinamentos para o lado de fora. É por isso que Jesus ele está à porta e bate. A igreja pega os ensinamentos de Jesus e a vontade de Cristo e coloca a sua vontade para o lado de fora. Jesus estava sendo ignorado, como na igreja de Laodiceia ali, Jesus querendo entrar na igreja com os seus ensinamentos, as suas doutrinas, as suas correções, a sua vontade, manifestar a sua vontade, ter comunhão com a igreja, e a igreja decide simplesmente colocar Jesus e os seus ensinamentos do lado de fora. É exatamente isso que estão fazendo com Cristo aqui. A multidão ignora Jesus, mas Jesus ele se apresenta para o coxo e ele diz: você quer ser curado? Interessante que Jesus, sendo o mesmo, como diz em Hebreus capítulo 4, se eu não me engano, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É a mesma coisa que Jesus ele faz na nossa vida hoje, irmãos. Por mais que ignoremos a Cristo e a sua vontade, Jesus ele se apresenta para nós e diz: depois de 38 anos, depois desse tempo todo tentando conseguir essa vitória da parte pela sua própria força, você ainda quer ser curado? Você ainda quer ter a sua história transformada, mesmo ignorando a minha vontade, a minha palavra, e me ignorando a minha presença? Você ainda tem vontade de ter a sua vida transformada? Jesus ele faz questão de perguntar para aquele homem, porque ele se apresenta para aquele homem, e ele faz essa pergunta para ele: você ainda quer ser curado? Provavelmente aquele homem já havia desistido, irmãos, 38 anos esperando. Talvez ele estava ali não como tentando ser o primeiro, brigando com as outras pessoas, mas num canto encostado, desistiu daquilo que muitas das vezes ele já sonhou na vida antes. Eu tenho um sonho de ser curado nisso, eu tenho um sonho de ter minha vida transformada nisso, eu tenho um sonho de viver na presença de Deus, essa história. E Jesus ele se apresenta para ele e pergunta: deixa eu te perguntar, depois de 38 anos, você ainda sonha com isso? Você ainda quer ser curado? Só que aquele homem, irmãos, por que Jesus ele faz esse tipo de pergunta? Porque você ainda quer? Porque essa questão de querer, ela parte da livre e espontânea vontade do homem. Se você não quiser, se você não fazer a sua parte, porque a responsabilidade humana ela caminha junto com a soberania de Deus. O Senhor ele tem o poder de fazer, o Senhor ele é capaz de fazer, mas você quer essa mudança? Porque Jesus, ele pregava para muitas pessoas que ouviam, admiravam a Jesus, mas verdadeiramente não queriam seguir os seus ensinamentos, não abriam completamente a sua vida para serem transformadas por Cristo. Vontade própria do homem: eu não estou aqui pela fé do meu pai, pela fé da minha mãe, é pela minha própria fé. Eu estou aqui não por influências externas, porque alguém me convidou, porque alguém me chamou para me agradar alguém. Não, agora eu creio por causa da minha fé. Eu creio, eu quero ser curado. Eu quero esse Cristo que morreu por mim na cruz. Eu quero esse Deus que morreu por mim pela remissão dos meus pecados. Então Jesus ele pergunta por quê? Por causa da livre e espontânea vontade do homem. Você ainda quer? E aí aquele homem ele vai expressar para nós aqui, irmãos, algo que acontece conosco: colocar nossa fé nas coisas, nos homens, nas circunstâncias que nos cercam. Quando aquele homem ele dá a resposta para Jesus, Jesus pergunta para ele assim: você ainda quer ser curado? E aí ele diz: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ou seja, um homem que dependia de outros homens. Ele esperava que aquilo que ele queria que acontecesse na sua vida só iria acontecer se algum homem ajudasse. Senhor, não há ninguém que me ajude, não há nenhum homem que ajude. Mas na verdade esse homem ele não precisava de nenhum homem, ele precisava de Cristo. Ele precisava que Cristo liberasse uma palavra sobre a vida dele. Enquanto esperarmos de ajuda humana, de circunstâncias favoráveis, de ser o primeiro,
Eu só vou conseguir ser curado, Jesus, depois que eu for o primeiro a descer nas águas e as águas serem chacoalhadas. Só quando algum homem resolver me ajudar que eu vou ser curado. Esperamos por circunstâncias, a ajuda do homem. E Jesus, ele está ali para curar aquele homem. Ele não precisava de ajuda dos homens, ele precisava de uma palavra da parte de Cristo Jesus. Hoje, irmãos, você não precisa da ajuda dos homens, você precisa da palavra poderosa de Deus sobre a sua vida. Porque Jesus, ele diz, ainda que 1000 caiam do seu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. A palavra do Senhor, ela te faz ser curado. Não é homem que me levanta, me coloca dentro do tanque para que eu possa ser curado, mas a palavra de Cristo. Os homens são sujeitos a mudança. O homem hoje ele está firme, amanhã ele já não está firme mais. Então, enquanto eu estiver esperando pela ajuda dos homens, pelas circunstâncias favoráveis, não vai acontecer na minha vida aquilo que eu espero. Mas se eu esperar pela palavra do Senhor, é certo que o Senhor há de me ajudar. Amém, irmãos? Irmãos, é interessante que no meio de toda aquela multidão ali, Jesus ele poderia escolher muitas pessoas. Há uma multidão esperando ser curada, mas Jesus ele escolhe uma pessoa só. Talvez o caso mais improvável, Jesus ele escolhe uma pessoa. E assim é comigo e na sua vida. Há um estudo que diz que hoje no mundo existe um número de 1,4 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. 1,4 bilhões de pessoas no mundo hoje nunca ouviram falar de Jesus. E você tem a oportunidade todos os dias de ouvir, de conhecer, de ler e de ter comunhão e de se arrepender. Se isso não for uma escolha de em cada 1 milhão, nós não temos outra palavra para descrever isso. O amor de Deus em escolher não as multidões, mas um caso específico. O seu caso foi um caso específico que Deus escolheu. No meio dessas 1,4 bilhões de pessoas que existem no mundo, Deus escolheu você, para que você ouvisse falar do Filho de Deus, que verteu o seu sangue na cruz, e ressuscitou ao 3º dia e foi assunto aos céus, para que você se arrependesse dos seus pecados e cresce em Jesus. Então Jesus ele faz questão de escolher casos específicos. E olha o que eu vou te dizer aqui, não só são casos específicos, os piores casos são os casos que Jesus ele faz questão de escolher. Irmãos, há 10 anos atrás, eu estava afundado profundamente nas drogas. Eu era um jovem que, a partir dos 14 aos 18 anos, eu vivi uma vida devassa. Eu não era muito regulado pelos meus pais, então eu tive comunhão com muitas más companhias que me levaram por um caminho muito perigoso. E eu passei por muitas experiências na minha vida que eu não gostaria de ter passado. E Jesus, ele foi atrás de mim lá no baile funk e pregaram para mim. Meus amigos pregaram para mim e o Senhor, ele fez essa obra de transformação na minha vida. Eu entendi que se eu continuasse naquela vida que eu estava caminhando a passos largos para o inferno. E não somente isso, eu estava ignorando o sacrifício que foi feito por mim na cruz. Então Jesus, ele faz questão de escolher os piores casos. Talvez você está aqui nessa noite, está se autocondenando, dizendo assim, não, mas talvez de todas as pessoas que estão aqui nessa noite, o mais sujo seja eu. O mais pecador de todos aqui seja eu. Talvez o caso mais impossível que seja para Deus operar uma mudança seja o meu. Você está pregando aí, pregador, mas você não sabe as coisas que eu penso, as coisas que eu desejo, as coisas que o meu coração deseja, aonde os meus pés têm caminhado, as coisas que eu tenho falado com outras pessoas, as atitudes que eu tenho tomado no meu dia a dia, mas são exatamente essas pessoas, como disse o apóstolo Paulo. Cristo Jesus morreu pelos pecadores, do qual eu sou o principal de todos eles. Por mais impossível que seja o seu caso aqui nessa noite, meu irmão, o Senhor morreu na cruz por você. Talvez o seu caso seja o pior de todos aqui. Talvez você seja a pessoa mais suja aqui nessa noite, o mais pecador. É por você que Jesus ele veio aqui nessa noite. Amém, meu irmão? Jesus ele foi ali naquele tanque de Betesda, atrás do coxo sujo. Aquele homem estava deitado num leito, Jesus ele chama de toma o teu leito. Um leito era como se fosse uma cama que aquele homem carregava de um lado para o outro, uma cama suja, cheio de sujeira, aquele homem, talvez 38 anos carregando a mesma cama, sujo. E Jesus ele disse para mim assim,
para ele assim, ó, toma o teu leito sujo, toma o seu fardo sujo, a sua vida suja, levanta e vai para a sua casa. E é isso que o Senhor ele nos diz nessa noite. Por mais que o meu caso seja impossível, por mais pecador que eu seja diante de Deus, foi para isso que Jesus ele veio aqui nessa noite no tanque de Betesda, para curar o coxo de 38 anos. Amém, meus irmãos? Irmãos, é interessante a gente observar, caminhando para o final, que se o coxo rejeita a Cristo ali, Jesus ele escolher qualquer outra pessoa, porque assim é a obra de Deus. Se nós rejeitarmos a Cristo e essa oferta de salvação, você pode ter certeza que a palavra do Senhor ela não vai ser lançada em vão. Se nós rejeitarmos, o Senhor ele tem outras pessoas que ele pode ter certeza que o Senhor ele vai operar. Então, já que essa palavra ela é direcionada a nós, que ela é direcionada a você, a mim, que a gente possa abraçar essa mensagem e dizer, Senhor, sou eu, é para mim essa mensagem, Senhor. Eu sou o homem coxo que estava apoiando, esperando circunstâncias humanas, mas agora eu vejo que só o Senhor com a sua palavra é capaz de me curar. A única opção que aquele homem ele tinha era crer em Jesus. Depois de 38 anos esperando cura de manifestação de anjos, quando ele se depara com Cristo ali, a única opção que ele tinha era crer em Jesus, e ele creu. A única opção que você tem nessa noite é crer em Jesus. Não há solução para a salvação da sua alma. Não há nenhum tipo de obra que você possa fazer que vai te garantir um mérito diante de Deus. Somente crer e se arrepender é a única opção que temos nessa noite. Interessante que aquele homem, irmãos, ele foi curado instantaneamente. Olha o que a Bíblia diz no verso 9. Imediatamente o homem se viu curado. Será que Jesus ele pode me perdoar hoje de todos esses pecados que eu cometi? Será que Jesus ele pode sim hoje passar uma borracha em todos os erros que eu cometi em toda a sua vida, em toda a minha vida? Jesus ele pode fazer isso, irmãos. Se você crer tão somente em Cristo, nesse exato momento, agora, Jesus ele pode te dar o perdão integral. Jesus ele não te perdoa em partes, à medida que você vai melhorando, ele vai te perdoando, não. À medida que você crê e você se arrepende, o perdão de Jesus ele é instantâneo, imediatamente, ele te perdoa e ele vai te fortalecendo para você continuar, para você conseguir vencer esse pecado. Então hoje o Senhor ele pode nos perdoar, não de forma progressiva, mas o Senhor ele vai nos fortalecendo. Ele é capaz de nos perdoar hoje. E a única opção que eu tenho hoje, irmãos, é crer. Eu só preciso crer. Não há nenhuma obra que eu faça. Não há nenhuma obra aqui no texto que esse homem ele fez para que Jesus operasse na vida dele. Na verdade, ele direcionou totalmente a mensagem de Cristo. Quando Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? Ele não responde a pergunta. Ele só diz, Senhor, não há homem que me ajude. Então Jesus ele cura aquele homem, porque a minha parte é somente crer. Eu só preciso crer, a obra ele já fez na cruz do Calvário. E aquele homem naquele momento ele sentiu alívio, ele tomou sua cama e ele foi embora para o seu lar, aliviado de que aquilo que ele esperava, ele conseguiu alcançar da parte de Deus. Ele teve alívio da sua culpa, ele foi perdoado e ele foi salvo. Jesus ele estava ali para operar nesse caso improvável. Ele não mudou, irmãos. Jesus ele está aqui no nosso meio para alcançar os mais improváveis, para alcançar as pessoas que têm os casos mais impossíveis. É para isso que Jesus ele veio aqui. E no final Jesus ele diz para aquele homem, quando ele encontra com ele, em outra parte, Jesus ele diz para ele, ora, vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E é a oportunidade que nós temos nessa noite, depois de curados por Cristo, depois de receber a mensagem desse Cristo, de ir embora e não pecar mais, para que não aconteça coisa pior. E o que é a coisa pior que poderia acontecer na vida daquele homem? Continuar afastado da presença de Deus, continuar sem Cristo, continuar sem a mensagem do Evangelho, continuar sem ter seus pecados remidos, para que não te aconteça coisa pior, para que você não se afunde mais no pecado. Irmãos, todas as pessoas que eu conheci que uma vez vieram na igreja, se tornaram participantes do Evangelho e abandonaram a fé, elas foram por um caminho piores, se amarraram em pecados piores do que antes de conhecer a Cristo elas estavam. Então o Senhor nos aconselha que creiamos nele e depois que venhamos crer e curados pelo Senhor, possamos entregar nossa vida e tão somente e vigiar para que nenhum mal mais, nenhuma coisa pior aconteça conosco. Então que o Senhor nessa noite ele possa colocar no seu coração essa mensagem,
que não há nenhuma situação improvável que o Senhor não possa operar. Não há nenhum milagre que o Senhor não possa fazer. Jesus, ele estava ali especificamente por esse caso. E Jesus também está aqui nessa noite para operar na minha e na sua vida, segundo a sua vontade. Amém, meus irmãos? Convido a você a fechar os seus olhos para nós juntos orarmos ao Senhor nosso Deus. Senhor Deus e Pai, nós nos prostramos diante de Ti, Senhor, para reconhecer que nós somos o homem que há 38 anos, Senhor, não procurava por Ti, mas procurava por outros caminhos que não conduzem a Ti, Jesus. Mas hoje não, Senhor. Hoje nós podemos ver o Senhor aparecer em meia multidão e perguntar para nós se nós queremos ser curados. E verdadeiramente nós nos prostramos diante do Senhor. Não que nós merecemos, mas estamos aqui para dizer, Senhor, nós queremos ser curados, Senhor. Nós queremos que o Senhor dirija essa palavra para nós, Senhor, assim como o Senhor dirigiu aquela palavra, aquele homem, que hoje o Senhor possa dirigir essa palavra ao nosso coração, que nós possamos ser curados, porque o pior caso aqui nessa noite é o meu, Senhor, o pior caso aqui nessa noite é o nosso caso, mas até nos piores casos, nos casos improváveis, impossíveis, são esses que o Senhor veio aqui exatamente para operar, e por isso nós recebemos da parte do Senhor essa palavra: toma o teu leito e vai para a sua casa. Nos ajuda, Senhor, a tomar o nosso leito de morte aqui nessa noite, o nosso jugo, o nosso fardo, e ir para a nossa casa curados pelo Senhor, transformados, curados pelo poder da tua vontade, Jesus Cristo. Nós clamamos a Ti, ajuda-nos, Senhor, a guardar essa palavra em nosso coração e seguirmos na tua vontade para que não aconteça algo pior conosco. É o que oramos, crendo em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Deus abençoe os irmãos.